Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a nossa convidada de hoje é Priscila Ferreira. Ela que é gestora pública e trabalha também com campanhas eleitorais. E vem aqui contar um pouquinho da sua trajetória, né, da sua profissão, como é que ela chegou até ser uma gestora pública, o que incentivou ela a ser essa gestora pública e também trabalhar hoje com a política, que a gente sabe, né, que para a mulher sempre é um pouquinho mais complicado. Então, vamos lá ver o que é que ela traz dessa experiência nessas campanhas eleitorais. Boa noite, seja bem-vinda, Priscila. Boa noite, Liliane. Um prazer estar aqui com vocês, conversando hoje com o teu público e também para falar um pouquinho da minha história. Nós que agradecemos, né, desde já, você ter aceito o nosso convite. E vamos lá levar para o pessoal de casa aí um pouquinho dessa experiência, né? Isso. E principalmente agora no ano No ano eleitoral, para que eleitoral, as né? pessoas consigam tirar um pouquinho essas dúvidas. Mas eu queria saber primeiro como é que Priscila se tornou uma gestora pública e voltada, né, a trabalhar com campanhas eleitorais? Ah, eu comecei muito jovem, já nessa coisa da política, de gostar da política, né? Eu tive uma influência interna, né? Dentro de casa, eu tinha um avô que gostava muito, minha tia também, que gostava muito de política, era muito envolvida. E aí fui nesses caminhos, acabei, para ficar perto do meu avô, eu acabava indo para as coisas de interesse dele, e a política era uma dessas. E nisso tudo, com 18 anos, eu já estava militando. Aliás, antes de 18, um pouco, eu já estava militando e fui entendendo a política, que é hoje, ela ainda é um instrumento muito importante, né? E as pessoas não conseguem entender o poder que elas têm, que é o poder do voto. E aí, no ano eleitoral, a gente sempre acaba repetindo isso, né? Da importância do poder do voto para as pessoas. Mas a minha vida começou indo bem para esse caminho e acabei indo para a faculdade, fiz publicidade e propaganda, fui me encantando mais pelo marketing político, depois me especializei em gestão pública e legislativa, hoje eu estou terminando o curso de Direito, mas tudo muito nessa área. Tudo É voltado, tudo muito voltado para a é um área, apaixonante. Ela é tanto, apaixonada, eu né? sou apaixonada pelo que eu faço, tanto a parte da gestão pública, hoje eu estou como secretária executiva de um consórcio, que é do consórcio Dom Mariano, fica lá em Pesqueira, a sede dele, e aí eu tenho escritório também, que eu atendo clientes tanto para a área de gestão, consultoria na área da gestão pública, como também na área eleitoral, que esse ano acaba dando mais ênfase, né, à questão eleitoral, porque as pessoas precisam de estratégia para as campanhas, nesse período de pré-campanha e tudo, então eu também faço esse trabalho nas eleições. Priscila, vamos falar um pouquinho da importância das mulheres assim, nas eleições, que a gente vê, né, que tem essa diferença de gênero, que tem uma porcentagem. Tu poderia explicar um pouquinho, né, para o pessoal que tá em casa também, e levar também para ela essa importância do voto, para que elas entendam o, o que é voto, né, essa importância, para que elas saber escolher a pessoa, o projeto, né, das pessoas, o que é que aquela pessoa apoia, o que é que ela defende, o que ela, se ela já tem alguma história dentro da política. Então, assim, fala um pouquinho sobre isso para o pessoal que está em casa. Então, a importância da mulher hoje, a mulher, ela conseguiu conquistar, né? A gente conquista espaços, né? E a duras penas, você sabe Verdade. disso, né, Williana? A duras penas. E aí, hoje, por exemplo, eu trabalho numa área, na área de planejamento de campanhas, de marketing político, de estratégia, ela é muito restrita. Eu conheço poucas mulheres que trabalham nessa área, né? A maioria das mulheres, elas estão, e infelizmente, elas ainda estão sendo subjugadas, né? A gente tem muita mulher que ela está em alguns papéis não de protagonista, né, num processo eleitoral desse, não de candidata, não de coordenadora de campanha, não de estrategista de campanha, muitas vezes a mulher ela fica subjugada. A gente está ali, né, lutando para que isso mude. Por sorte, algumas mulheres conseguem essas oportunidades, mas eu digo que até isso é difícil. Eu, você, quando a gente é mãe, quando a gente tem família, para a gente conseguir sair de casa, para a gente conseguir conquistar alguns espaços, a gente precisa de rede de apoio, né? A gente está aqui porque a gente tem uma rede de apoio. Verdade. E muitas mulheres não conseguem essa rede de apoio. Muitas mulheres não conseguem ir para a política porque a política requer muito tempo. Você tem que dedicar muito tempo a isso. E aí as mulheres, elas são muitas vezes, elas precisam trabalhar, precisam cuidar de filhos, precisam cuidar de casa. Então, o primeiro passo para uma mulher que ela quer ser candidata, ela ter essa consciência de que ela vai precisar dessa rede de apoio. Isso não vai diminuir a maternidade dela, isso não vai diminuir o relacionamento dela conjugal, ou com o namorado, com quem quer que seja.
Aliás, eu digo muito assim, em relação a mim mesma. Eu tenho 3 filhos e os meus filhos, a gente tem uma relação assim, de muita conversa, de muito diálogo e de muita admiração. Os meus filhos são 3 meninos e os meninos me dão super apoio no meu trabalho, mas eu tenho também uma família que é minha rede de apoio, né? Eu tenho uma família que está ali me dando esse sustento para poder sair correndo, né? Eu trabalho em vários municípios diferentes, então eu fico nessa correria muito grande, mas o principal da mulher hoje é ela entender que ela pode, né? Vai doer um pouquinho? Vai. Vai ser mais sacrificante do que para o homem? Vai. Mas você pode, né? E a gente sabe Que que consegue executar, pode, né? consegue. E consegue, inclusive, com maestria, né? A gente sabe disso. Desse potencial que a gente tem quando a gente se predispõe para alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu digo assim é que você mesmo se fortaleça para isso, né? Não queira desistir. Vão ter inúmeros homens, inclusive mulheres também, no meu caminho tiveram mulheres, inclusive, que duvidaram da minha capacidade, que acharam que eu não ia poder chegar lá, ou que menospreza você pelo fato de você ser uma mulher. Eu entrei na política muito jovem, com 18 anos, então isso também dificultava para mim. Aí, se você é vaidosa, se você se arruma, isso também dificulta, né? Que as pessoas querem lhe subjugar por isso também. E aí tudo isso a gente enfrenta, e a gente sabe, como mulher, você sabe disso, É como mulher a verdade. gente enfrenta uns detalhes que uma pessoa do gênero masculino não vai enfrentar, mas a gente enfrenta. Então, para as mulheres que querem ser candidatas, eu digo a elas que existe hoje a cota de gênero, ela, é como eu estava explicando antes um pouquinho aqui para vocês, a questão da cota de gênero, ela serve para o gênero masculino ou feminino, tanto faz. Uma Câmara de Vereadores, por exemplo, tem 17 cadeiras, ela tem a chance de colocar uma chapa com 18 candidatos, na verdade, e aí, desses 18, 30% precisa ser de gênero, o que significa que 12 tem que ser de um gênero e 6 de Sim. outro. É por isso a gente acaba dizendo, o pessoal falando que cota feminina não é uma cota feminina, é uma cota de gênero, mas ainda assim isso foi criado para ver se incentivava as mulheres a irem para os Quem pleitos. sabe um dia não seja as 12 mulheres e os 6 homens, né? Quem sabe um dia nem precise de cota, né? Que as mulheres possam ter essa oportunidade, Verdade, né? Que os homens parem de decidir a política em locais que não são adequados para decisões políticas, e aí sim as mulheres possam estar nessas mesas discutindo. A gente já teve muito crescimento, já teve muito ganho, a gente já teve muitas mulheres provando essa capacidade que ela tem de gerir. Infelizmente, se uma mulher cometer qualquer deslize numa fala, ela é muito mais julgada do que um homem, né, que comete atrocidades, mas até nisso a gente tem que ter esse cuidado. Mas assim, eu recomendo muito que as mulheres elas saiam desse papel de estar escondida, de estar no bastidor, e que ela venha para frente, que ela mostre o potencial, a capacidade que ela tem de poder realmente fazer da política um espaço melhor. E a gente sabe que a mulher tem esse potencial, eu acredito muito nisso. Verdade, eu também confio muito nisso. É porque, como você falou, nós somos multi, né? Eu É, digo multi, porque é, é mãe, é esposa, é profissional, é amiga, é é, tudo, né? E quando exatamente. você traz, assim, dos seus filhos, eu gosto muito de dizer, assim, as pessoas que faz terapia comigo, que não é a quantidade, que às vezes as pessoas acham que é a quantidade de tempo, mas não é, é a qualidade, né? Às vezes, 20 minutos que eu tenho com meu filho é mais importante do que eu ter 12 horas no dia, 8 horas. E a gente sabe disso, né? Tem mulheres que elas estão em casa o dia inteiro com os filhos e às vezes ela não tem uma relação De e às vezes ela amigo, não consegue construir memórias, né? afetivas. Afetivas, e aí a gente tá naquela correria, a gente chega em casa e aquilo é tão importante para a gente naquele momento, né? Que você se desliga de tudo e diz, não, agora é meu momento, agora aqui eu preciso reservar isso. E aí a sua agenda, ela já não é mais uma agenda, a sua vida, né? Ela vai tomando conta de você, porque a questão do filho, eu acho que ele perpassa tudo, né? Verdade. Quando a gente tá. Mas aí quando você tem filhos em casa, você tem o diálogo de conversar com eles e dizer, ó, mãe, é isso, esse também é meu sonho. Quando eu fui fazer a minha segunda faculdade, eu conversei muito com meus meninos. Eu falei, ó, amanhã eu trabalho o dia inteiro e à noite amanhã vai ter que sair para a faculdade. Aí eles disseram, mãe, e a senhora vai estudar o quê? Então, assim, não foi, ah, mãe, não vai, mas você vai estudar o quê? E a senhora vai fazer o quê agora, entendeu? Então, assim, você não cria só filhos, você acaba criando fãs, né? Admiradores. Admiradores. É E aí eu verdade. acho que até na relação deles, aí você vai poder dizer isso com mais propriedade que eu, nas relações futuras deles, eles vão ter até mais cuidado, mais Sim. critério quando eles forem encontrar, né, E apoiar melhor, uma ser menos, mulher, eles né, vão ter essa radicais. noção. Eu digo assim, eu crio meninos para que eles entendam
o papel de uma mulher na vida deles. E que ela não é subjugada, né? Quando a gente ora em E que não casa, queira ser a mãe, né? quando Porque em muitos casamentos os maridos querem que as esposas sejam sejam a mães. mãe. E a esposa é a esposa, e a mãe A vai ser a mãe, mãe. é. Quando eu oro em casa com eles, aí é bem engraçado, que a gente ora, eu digo, olha, vamos orar agora pelas meninas que Deus vai colocar na vida de vocês. Aí a primeira vez que a gente orou assim, lá em casa virou uma graça. Aí todo mundo começou, eu, mãe, eu disse, a gente vai orar por elas, porque eu não sei onde elas estão, Para quando ela mas chega. para que elas venham bem, que elas já venham É preparadas. verdade. Então, assim, essas coisas que a gente vai mostrando a eles, a importância da mulher na vida deles, entendeu? Tipo, que coisa tão boba. Não, não é, ele está orando por alguém que vai chegar na vida dele. Então, que essa pessoa venha em paz, que essa pessoa realmente seja a pessoa Para somar, né? que Deus está preparando para a vida dele. E ele já está aprendendo em casa como é que ele vai cuidar dela, né? Então, acho Verdade. que É importante. as Né? mulheres têm essa capacidade de entender, né, quando a mulher não quer competir, né? Porque eu até brinco, eu digo, também tem nem isso. esqueça, você não vai conseguir competir comigo, eu não quero competir com você. Ainda tem muito isso no meio feminino, nessa competição. Nós queremos, às vezes, eu falo muito isso também de processos. Nós queremos se espelhar na outra, não só num espelho de crescimento ou de admiração, né? Mas assim, de querer a vida da outra. Isso acontece muito no indivíduo, assim, na vida feminina ainda. E acaba esquecendo dos seus processos e adquirindo até doenças psicossomáticas, né? Porque aí a gente vai criar uma ansiedade, entre outros fatores também, que vem depressão. E a gente meio que se esquece de nós, do que somos, do nosso valor, do nosso potencial, Das nossas habilidades, para né? se comparar com a outra e gerar essa competição Desnecessária. desnecessária. E aí deixa para ela competir nas eleições. Vai lá, né? Vai Verdade. lá nas eleições, falar do que você quer, do que você pode fazer, e não tá competindo com a sua amiga, com outra mulher que não vai ajudar em nada. Quando algumas mulheres falam, as mulheres mesmo, né, os homens são muito cooperativistas, e as mulheres criaram por muito tempo, muita disputa, e aí é extremamente desnecessário. Onde eu não puder ajudar, eu não vou Não vai atrapalhar, atrapalhar, exatamente. né? Eu não Eu posso, saio. né? Onde eu não posso ajudar, eu prefiro sair. Priscila, e a importância do voto para o pessoal que está em casa assistindo? O voto é o teu instrumento de voz ativa, né? As pessoas ainda não entendem a capacidade que ela tem e o poder que ela tem quando ela vai lá votar. A gente fala muito de corrupção, né? E a gente esquece como o eleitor também é corrupto, né? Quando o eleitor vai vender o voto dele, quando o eleitor vai fazer uma troca, ele está trocando o poder dele, como se ele tivesse um poder, né? Se tivesse dando Sublime, e você estivesse dando ele para outra pessoa. E esquecendo que vivemos no coletivo, né? Pois é, uma democracia, a gente vive num país democrático, num país que é a coletividade, num país que as últimas eleições para presidente da República teve um percentual enorme de pessoas que não votaram, que votaram em branco. Ninguém no Brasil atenta para isso, né? A gente teve uma eleição acirradíssima para presidente da República. Hoje tem um presidente que ele competiu, né, ali nos últimos minutos, foi a decisão presidenciável, mas ninguém viu a quantidade de votos válidos, brancos, que tiveram no país. Então, isso não é observado. E que foi grande, né? E que foi enorme. Então, isso significa que existe ali um grupo que diz assim, não, eu não quero isso, eu não quero esse sistema, eu não aceito esse sistema, mas que ele não está ali brigando por isso, né? Vendo o melhor É como para se o coletivo. É como se você estivesse vendo ali, não, eu vou ver, não quero me envolver. Que queira ou que não queira se envolver, as eleições estão chegando aí. Se você quiser ou não quiser se envolver, se Vai você disser, entrar alguém. eu gosto, se eu não gosto de política, vai ter um prefeito aí que vai ser eleito, vão ter vereadores que vão ser eleitos, e você precisa procurar saber quem são essas pessoas que vão estar lá te representando. Aí depois, a cidade aí paralisa, muitas vezes começou um monte de greve, de paralisações, e você não vê que não tem uma Câmara que está preparada para receber esses projetos de lei para estar discutindo, que não tem um prefeito ou uma prefeita que está ali para estar recebendo as pessoas, para estar realmente dialogando com os sindicatos, para estar dialogando com as associações. Então, preste atenção em quem você vai votar. E ter uma memória, né? Porque parece que memória. nós esquecemos das coisas, muitas das vezes. Né? Tem essa questão, mas aí envolve também um pouco o que você falou, essa venda de voto, essa troca, porque
a gente quer olhar só para si, não olha o coletivo e esquece ainda já o que passou. Aí, Também tem muito isso. aí complica um pouco também, né? Então, como é que eu quero melhorar algo se eu não estou vendo o meu coletivo, se eu não estou vendo o passado daquele político, o que ele fez ou deixou de fazer, o que ele prometeu e não cumpriu? Ah, não, vou cumprir na outra. É o que a gente está passando agora. Esse período agora, que é o período de pré-campanha, né, que começou 1º de janeiro e vai até as convenções partidárias. Então, nesse período agora é a hora de quem? De você começar a ver quem é que está como pré-candidato no meu município, quem é que está como pré-candidato a prefeito ou pré-candidata a prefeito, quem é que está como pré-candidato a vereador ou a vereadora, quem são essas pessoas que estão aí se colocando, a história deles. Para o eleitor poder ir lá e conhecer melhor. E o outro, para que esses pré-candidatos comecem a contar suas histórias. Sua história mesmo, real, porque a identidade e a imagem do candidato, ela tem que estar associada. Às vezes o candidato chega lá com uma imagem que não é a identidade original dele. E em algum momento isso vai entrar em conflito, as pessoas vão saber, hoje a gente tem o advento da rede social, que você vai, de alguma forma, você vai... você vai descobrir as nuances aí do comportamento daquela pessoa. Então, pega a tua identidade, tua imagem, deixa elas aliadas ali, pega a tua potencialidade. Eu digo muito aos pré-candidatos que eu assessoro eles, quais são as tuas habilidades pessoais? Aquelas, as melhores, né? O que a gente tem todo mundo tem um lado que não vai ser tão bom, né? Então, eu digo que pega o teu todos lado nós melhor. temos defeitos e qualidades. Defeitos e qualidades. Mas temos que trabalhar, né? Tenho minhas qualidades, vou subir. Tenho meus defeitos, vou tentar corrigir para que chegue. Exatamente. Né? E na política não é diferente, viu? O que eu tenho de qualidade eu vou potencializar. O que eu tenho de defeito eu vou ver. Tem correção? Como é que eu consigo corrigir aqui? Ah, algumas pessoas dizem, eu sou tímida. Você é tímida, mas é educado. Vamos logo por aí. Não, eu sou tímida, então vamos trabalhar a tua timidez. Né? E se for falta de educação, a gente vai ter que te educar. Mas aí, e as tuas habilidades pessoais? Aí, muitas pessoas não percebem, mas elas são ativistas de alguma coisa, ou de algo. Né? Ela pode defender uma causa, ou ela já tem na história dele aquele, ela não percebe. Às vezes a tua própria história de vida vai ser nela que vai estar a tua principal plataforma do teu mandato. E você não percebeu isso ainda. É quando você começa contando tua história para outra pessoa, a pessoa diz, caramba, a Williane, por exemplo, ela tem uma história de vida que ela teve um contato em algum momento da vida com crianças, e aí ela trabalhou com criança, e ela desenvolveu um trabalho, aquilo dali já pode ser, se realmente, verdadeiramente tiver na tua imagem, na tua identidade, pode ser algo que você vai ali estar trabalhando no teu mandato. E aí é o momento disso, é o momento de você contar a sua história, de falar, quem já se filiou, né, que os prazos de filiações terminaram agora 6 de abril, quem já se filiou e quer ser pré-candidato, tem a oportunidade agora de não pedir voto. Você não pode pedir voto, essa história, mas né? contar a tua história, de conversar, de usar a tua rede social para você estar ali compartilhando teu dia a dia. Eu digo muito que... E que eu acho que isso é muito importante. Muito. E assim, eu digo muito que a rede social hoje, ela é um guia diário. Diariamente, para um político, ele pode fazer um guia eleitoral, sem pedir voto. Mas, falando das suas habilidades, potencializando isso, falando que, como pré-candidato hoje, eu penso para Caruaru, por exemplo, né, se fosse um pré-candidato para Caruaru, já que a gente está em Caruaru, e aí o que é que eu poderia fazer, onde é que eu poderia contribuir, você pode falar disso, você não pode pedir voto. E hoje o TSE também, agora em fevereiro, ele emitiu uma resolução que são palavras mágicas. Então, existem algumas palavras mágicas que elas também não podem ser atribuídas a um pré-candidato, porque podem citar ao pedido de voto implícito. Então, é só você prestar atenção. Todo mundo que quer ser pré-candidato vai sempre tem que ter uma assessoria. Você não vai conseguir ser pré-candidato assim, só da força da vontade, né? Você precisa ter um partido e precisa ter gente para lhe assessorar, para que você realmente fique tranquila. Priscila, como é que funciona essa... A gente sabe que passou, né, já, mas assim, para que as pessoas de casa entendam, e até essas mulheres que tenham vontade, mas nunca teve iniciativa, né, de como é que funciona? Assim, feito você falou, precisa da parte de gestão, né, para agregar, mas assim, quem é que elas procuram, como é que faz o passo a passo, assim, dá algumas dicas, como é, e até assim, contato teu, porque aí como você já trabalha, né, quem tiver essas pessoas de casa, essas mulheres que queiram se inserir na política, talvez na próxima eleição, porque essa daqui já não pode, né, mas assim, como é que acontece esse passo a passo?
O primeiro passo que é importante é você definir qual partido você vai se filiar, né? Então, eu digo assim, que filiação partidária, ela pode ser pragmática, né? Estratégica, né? Eu vou estrategicamente para determinado partido, porque eu sei que ali eu tenho mais chance de ser eleita, porque E hoje o você voto pode proporcional, trocar, o período de troca também já passou. certo? Mas tem também. Tem também. Para quem já tem mandato, o período de troca foi até 5 de abril Uhum. e o período de filiações partidárias até 6 de abril. Mas se você já é filiado, já sou filiada, por acaso um dia eu já me filiei no partido, ou me filiei agora, mas estou meio receosa, não sei se vou, eu ainda estou pensando se vou ou se não vou. Então, se você já é filiado a um partido, procure o presidente do partido, que é quem certamente vai estar organizando a tua chapa, né? Geralmente, ou o presidente do partido, ou alguém, o secretário do partido, alguém da diretoria do partido que deve estar organizando isso, para você já começar a ver qual foi o partido que você ficou, quem são os pré-candidatos que estão ali junto com você, né? Para você começar a fazer aquela continha, porque hoje o voto proporcional do Brasil é voto em lista aberta. O sistema proporcional de voto em lista aberta. Então, você vai votar, você está concorrendo com todos os pré-candidatos, né? Com todos os candidatos, quando chegar no momento da eleição, mas você está concorrendo dentro do teu partido também, ali naquela lista, né? Porque, além de você ter que bater o quociente eleitoral, você tem que bater também o teu quociente partidário. Então, são as continhas também que as pessoas vão fazer, né? Para quem é pré-candidato, para você saber se realmente você fez a escolha E certa de também tem partido. chances, né? Porque, não, eu fiz uma escolha ideológica, não fiz uma escolha pragmática, Priscila. Então, eu fiz escolha ideológica, eu já tinha uma ativação em determinado meio e eu já era de determinada área, escolhi meu partido baseado nisso. Mas aí você também tem que observar como é que está lá os teus colegas de chapa para que vocês se fortaleçam para fazer um número maior de candidatos naquela chapa que você está nela. Vocês não são concorrentes, né? Não deixa de ser, né? Você é concorrente com todo mundo quando você é vereador. Mas lá dentro, quanto mais voto tiver na tua chapa, mais chance vai ter de vocês fazerem um número maior de candidatos naquela chapa. Priscila, vamos ver agora o outro lado, né, do eleitor. Como é que é esses prazos para quem não tirou o título, quem está com alguma pendência, como é que funciona aí esse lado do eleitor também? Pronto, os prazos do eleitor tá o seguinte, agora, dia 8 de maio, é o prazo para retirada do título, transferência de domicílio eleitoral, ou se você quer transferir seu local de votação, também até 8 de maio. Então, tanto você consegue fazer no próprio site do TSE, como você vai fazer presencialmente. Para quem quer tirar o primeiro título, tem muita dúvida agora, porque abriram aquela exceção para a idade, né? Se você faz 16 anos até o dia 6 de outubro, que é o dia do pleito, você já pode tirar o seu título de eleitor. Não, tenho 15 anos, mas eu só faço aniversário em setembro. Você pode tirar seu título. Até 6 de outubro, faz aniversário, faz 16 anos, já pode tirar o título. Agora, a data para tirar o título é até 8 de maio. Então, tem que ficar bem atento, porque senão o pessoal perde o prazo e depois, eita, eu posso tirar o título depois? Não, você só pode tirar o título até 8 de maio. Você também, até 8 de maio, só pode fazer a troca de domicílio eleitoral. Não me mudei, não moro mais aqui, estou morando em outra cidade. Então, você pode sim fazer Mas essa pode ser comprovação. feito no site ou não? Pode fazer no Tem que ser... site. Só o primeiro título que você precisa ir por conta digital. Aí o primeiro título você precisa ir no cartório eleitoral. Mas é muito rápido, é muito simples. Agora a troca de domicílio e a troca de zona eleitoral, você pode fazer tudo pelo site. Você faz até sem bem sair de prático, casa. É. Só buscar lá, viu? Pode fazer No para vocês site, votarem, para saber a importância que você tem na é, sua cidade. e no site do TSE é bem simples. As duas coisas são bem simples de você realizar. Então, o prazo para eleitor agora é só esse. A maioria dos prazos agora são todos mesmo para os pré-candidatos e candidatos. Que aí começa 15 de maio, é o prazo que começa a vaquinha virtual, que agora esse ano tem esse advento da vaquinha virtual. Os pré-candidatos podem abrir uma conta, existem os bancos e as orientações todas também, o TSE já passou, essa resolução ela é de fevereiro, e aí a pessoa pode fazer a vaquinha virtual, que você pode pedir para as pessoas começarem a doar na sua pré-campanha. Pode usar o dinheiro? Não. Esse recurso só pode ser utilizado pelos pré-candidatos quando eles se tornam candidatos depois de um registro de candidatura. Que isso aí ainda tem um prazo de convenção partidária, homologação, registro de candidatura, e aí, em seguida, eles podem fazer a abertura de conta CNPJ. Aí, quando esse valor que ele arrecadou agora na vaquinha virtual é liberado para ele. Fiz vaquinha virtual. E aí, no fim das contas, eu resolvi que eu não sou candidato
O banco que fez a arrecadação devolve o recurso para todo mundo que fez a doação. Importante que as É, pessoas não e aí sabem. quem é pré-candidato eles ainda não entenderam que existe essa vaquinha esse ano, que ela é permitida, que o TSE permitiu, existem regras, existem, como tudo na vida tem que ter regra, né? Mas é bem simples, é super simples para quem vai aderir ela. Priscila, e quando é que você deixa de ser pré-candidato para ser candidato? Qual é a data que Dessa mudança. diz? É, vai existir, a partir de 20 de julho, o momento em que os partidos fazem as convenções partidárias. E nas convenções de cada partido é onde eles fazem o anúncio, de fato, dos seus candidatos. E aí, depois desse momento do anúncio dos candidatos, aí a gente remete à Justiça Eleitoral quem foram os escolhidos por aquelas agremiações partidárias, porque existem diversos filiados de cada partido, e os partidos ainda estão naquela discussão, né? Quem vai, quem não vai, quem é pré-candidato, tem pré-candidato que está agora, que depois desiste, já não tem mais vontade quando chega perto das convenções, ou tem gente que está afiliado, não está muito animada, daqui a pouco se anima para ser candidato, e aí depois que eles fazem essa informação, que ela vai de 20 de julho a 5 de agosto, e aí após a convenção partidária, é que os candidatos, de fato, os pré-candidatos passam a ser candidatos, porque eles fazem um registro de candidatura, e aí, fazendo o registro de candidatura, a Justiça já libera os CNPJs, e pode fazer abertura de conta. Agora, a campanha propriamente dita, ela só inicia dia 16 de agosto. Aí é quando a propaganda eleitoral está permitida e quando você já pode pedir voto explicitamente. E as documentações? Como é que é feita, né, nesse período? Nesse período de registro de candidatura, são quando os pré-candidatos mandam todas as suas documentações, né? Geralmente as agremiações partidárias, elas têm os advogados responsáveis por isso, as equipes técnicas, contadores, advogados, que fazem toda essa coleta de documentação, das certidões, para poder emitir para a Justiça Eleitoral e sair esse CNPJ do candidato. E se alguma certidão de algum problema? Aí, Certo. quais são os prazos, se tem, como é que Eles recorre? abrem prazos, são prazos bem curtos, eles abrem prazo para correção, se alguma certidão sua não estiver saindo, às vezes você tem um nome igual, não é muito comum, né? O nome Maria José da Silva, existem inúmeras. Então, pode acontecer de alguma certidão, tá? Por isso que eu digo muito aos pré-candidatos, já verifica tuas certidões desde agora, porque mesmo que tenha que tirar naquele prazo, mas você já vai vendo, se você tiver alguma coisa para corrigir, dá tempo de corrigir. Alguns casos, existe a possibilidade de correção, se for um caso simples. Outros casos concorrem sob júdice e outros, de fato, a Justiça Eleitoral nem aceita, você está fora do pleito. Então, por isso que eu peço para todo mundo se antecipar. E não, penso em ser pré-candidato, deixa eu ver como é que está a minha documentação, deixa eu ver se eu estou kit aqui com a Justiça Comum e com a Justiça Eleitoral, como a gente fala, né? Se eu estou com tudo ok para poder concorrer nas eleições. Priscila, e na parte de marketing, né? Assim, o que é que eles hoje, atualmente, como pré-candidato, eles podem usar e quando o candidato, lá na frente, eles vão poder também usar, assim, qual a diferença, o que é que pode, o que não pode, tem alguma diferença, como é que funciona? Tem sim, Williane. De agora, já os pré-candidatos, eles já podem ter sua identidade visual. Hoje a gente tem rede social, que é um advento, né, que facilita muito a vida do candidato, e ele já pode ter identidade visual. Lembrando que tudo que ele utilizar agora na pré-campanha, ele não pode utilizar na campanha, Porque isso é né? importante, Exceto o né? seu nome, né? É que eu cheguei numa reunião, o candidato disse, mas meu nome é fulano, aí na campanha eu não vou poder usar meu nome, eu digo, não é seu nome, fica à vontade. Mas as cores, toda a identidade visual que você der agora na pré-campanha, ela tem que ter um diferencial na campanha. É o que a Justiça Eleitoral prevê. Mas agora você pode fazer adesivo de carro, você pode, vou fazer um adesivo de carro lá com o meu nome lá, Priscila. Então, sem pedido de voto, sem número, mas eu posso colocar, usando também o princípio da razoabilidade, né? As pessoas têm que entender isso. E eu digo muito aos meus clientes o seguinte, se eu vou fazer agora uma pré-campanha, se eu vou fazer um adesivo, se eu vou fazer pequenas reuniões, pequenos encontros, se eu vou estar usando minha rede social, tenha cuidado com os gastos, né? Porque o gasto da pré-campanha, ele não é computado para a campanha, mas a pré-campanha, se caso houver qualquer tipo de excesso e alguém for lá e fizer uma denúncia a teu respeito, que hoje tem um aplicativo chamado Pardal no TSE, que qualquer pessoa pode baixar no seu telefone e pode fazer denúncias eleitorais. Isso aí, hoje em dia tem ainda essa facilidade, né? Então, use o princípio da razoabilidade. Então, o que é que eu estou fazendo agora na minha pré-campanha? Então, eu estou pleiteando ser pré-candidato numa cidade que o gasto mínimo de vereador na última eleição foi 30 mil reais. Então,
É razoável eu gastar 10% desse valor na minha pré-campanha? É razoável. Aí eu tenho que verificar outro detalhe. O teu imposto de renda permite que tu esteja nessa média dos 10%? Verifica isso. Então, é bom, quando você vai ser pré-candidato, você tem que se preparar. Esse é o momento de se preparar. Então, na pré-campanha também, eu falo muito para os meus clientes que eles tenham cuidado e usem o princípio da razoabilidade. Se eu usar isso, eu já vou escapar de muita coisa. Tanto na questão do marketing, como na questão dos gastos, que as pessoas também, né, não percebem. Posso fazer adesivo de carro? Pá, coloquei lá, fechei meu carro. Não, não pode. Né? Agora é um adesivo 10 por 30, pequenininho. Tá lá, tá coladinho lá, tá lá meu Sem nome. nada que peça Sem pedir voto. voto, tá lá só aqui o meu nome, o slogan da minha campanha, que ele não vai estar com pedido de voto, sabendo que esse mesmo slogan eu não vou poder usar na campanha, o que eu usar na pré. Então eu posso. Aí eu posso fazer pequenas reuniões, pode, internas. Vai na casa de um amigo, de um vizinho, de um parente, de um colega, faz ali, conversa, fala do teu desejo, conversa com as pessoas, escuta as pessoas. Porque quando chegar em julho, tu vai precisar montar a tua plataforma de mandato. Apresentar, na verdade, né? Tu tá montando já agora, mas vai precisar apresentar. Escuta as pessoas para poder realmente você estar atendendo o desejo das pessoas, não um desejo seu. Então, eu digo muito agora, tem muita coisa que pode, que é permitido. Esse da adesivo é porque é muito recorrente essa pergunta, eu posso adesivo, eu não posso adesivo? Eu digo, pode. Mas eu digo muito para você usar essa razoabilidade para depois você não se atrapalhar lá na frente, né? Então, influência digital, né? Tá muito, agora, né, todo mundo, eu influência e tudo mais. O influencer digital, ele pode te apoiar na tua campanha, ele pode votar em você, mas de fato ele não pode ser contratado para a sua pré-campanha, nem para a sua campanha para estar ali falando ou gerando conteúdo para você. Ele não Só pode. como apoiador. Mas eu tô aqui, eu tenho uma amiga que ela tem desejo de ser pré-candidata, tudo bem, ok. Agora eu não posso estar colocando propaganda nela e muito menos ter nenhum vínculo financeiro com aquela pessoa para ela estar propagando as minhas ideias. Então, também tem que ter esse cuidado aí para quem é influência digital. Então, na política, você tem que ter um cuidadozinho. Ô, Priscila, vê, eu acho que para se filiar, só basta você querer, né? Tem algum caminho que é feito para essa filiação ou não. Para você se filiar a um partido, Sim. você precisa ter os documentos básicos, né? Se você for pré-candidato a vereador, tem que ter no mínimo 18 anos. A prefeito ou a prefeita, você tem que ter 21 anos. E a sua documentação básica. Para os homens, o único documento a mais que precisa é do alistamento, ele precisa estar alistado. E as mulheres, para os dois, né? Você precisa ter comprovante de residência daquela cidade que você vai concorrer, identidade, CPF, são documentos básicos que você precisa hoje para se filiar a um partido, né? E aí, para ser candidato, aí você vai precisar de algumas outras certidões, que são aquelas que eu falei que durante a convenção, depois da convenção, o registro de candidatura. Agora, se você não for natural da cidade, existe outra Não tem forma? problema de você não ser natural da cidade. Agora, você precisa ter residência naquela cidade, e aí, se você for concorrer, por exemplo, se eu for concorrer em Caruaru, mas meu título é de outro município, aí eu preciso estar com o meu título naquele município 6 meses antes do pleito, que no caso, precisaria estar com o título em Caruaru até 6 de abril, se eu fosse concorrer nas eleições de Caruaru. Uhum. Mas, independente de onde é a minha naturalidade, eu posso concorrer em qualquer local. Eu estando, né, com meus em dia com a Justiça Eleitoral. E quais os maiores desafios dentro da campanha eleitoral que você enfrenta? Aí a gente vai voltar lá para o início da conversa da gente, né? Acho que o meu maior desafio ainda é a questão do meu gênero, de ser mulher. Eu encontro muito, apesar disso não me paralisar, nunca me paralisou, mas eu sei que é um desafio. Muitas vezes você precisa ter uma força a mais, né? E aí você precisa muitas Tem um vezes foco, né? ter um foco a mais. E aí a gente às vezes é mais dura, né? Para poder realmente se manter ali. Mas acho que o grande desafio é porque a eleição mesmo, ela é uma célula viva. Cada eleição é diferente, cada município tem uma forma diferente, uma linguagem diferente. Eu trabalho em vários municípios diferentes, com várias campanhas diferentes, com vários candidatos diferentes, então você tem que estar ali vivendo, sentindo realmente aquela localidade, aquela cidade, aquela vivência daquele candidato também. Porque aí você consegue transmitir com mais força, você consegue realmente pensar melhor naquele município quando você vai conhecendo ele
ele melhora. Então, o desafio é você conseguir realmente atender a expectativa do leitor, né? Levar, e aí eu falo muito assim, eu não trabalho com quem eu não admiro, eu não trabalho com quem eu não acredito, eu não trabalho com quem eu não votaria, né? Eu já venho desse princípio. Então, já é um desafio também, porque não adianta você simplesmente trabalhar e depois fazer como o Chico Santa Rita, quando terminou a campanha de Collor, ele disse, quem conhece Collor não trabalha para Collor. Então, não vale a pena, né? O tipo de coisa que não vale a pena. E você sabe disso como profissional, tem coisas que não vale a pena, né? Tem coisas que o dinheiro ele não vai comprar. Verdade. E aí, mais na política. Imagina, você está ali preparando campanha de alguém que você não acredita, não tem sentido, não faz sentido para mim. E nem faz o melhor, né? Não, você não vai conseguir dar o teu Não melhor. consegue Então, acho que executar. um grande desafio também é você conseguir isso, sabe? Você conseguir falar a linguagem daquele local. A política, ela não é uma receita. A gente tem métodos, né? Métodos de trabalho. Método de trabalho é diferente do que você vai estar ali da estratégia, né? Método é uma coisa, estratégia é outra. Então, eu tenho o meu método de trabalho. Então, meu método de trabalho é esse. Agora, a estratégia que eu vou estar aplicando, ela vai depender muito do local que eu estou. Então, é muito bom para quem tem vontade, então aí para quem gosta dessa área, para os jovens que querem ingressar, para as mulheres que ainda ficam naquela assim, caramba, eu queria fazer isso, né? Quando eu comecei, eu imaginava que eu ia estar ali trabalhando na política, que estar entendendo melhor da política, mas não que em algum momento, determinado momento, eu ia estar preparando candidato, preparando campanha, e isso para mim também foi um divisor de águas. E eu não tive ninguém assim, verdadeiramente para me espelhar. Eu não tive, foi de uma necessidade. Coordenando campanhas, eu percebi que tinha um vácuo. Eu tinha a pesquisa, eu tinha o pessoal de marketing, mas faltava quem planejasse para esse pessoal executar. Então, eu comecei a fazer para mim, então eu criei meu método de trabalho, porque era uma necessidade minha. Eu ia pedir ao pessoal da agência para fazer o material, ok. A pesquisa ia vir, ia me trazer dados, mas quem era que ia preparar esse planejamento? Quem era que vê que a estratégia certa para o jovem era esse, para a mulher era esse, a estratégia correta para cada um, o momento, o start de cada coisa na campanha, que campanhas são ciclos, a gente tem que vivenciar cada ciclo, e aí, como eu passei muito tempo coordenando campanhas, e aí eu fui, a cada campanha eu ia melhorando aquele método que eu ia construindo. É porque cada um tem a sua história específica, né? E aí foi nessa minha necessidade mesmo, eu comecei bem nessa necessidade, que começou em 2008, em uma determinada campanha, mas eu vim mesmo deixar ela assim, que eu disse, pronto, isso aqui é o que eu preciso. Na pré-campanha eu preciso disso, nesse momento, disso, até eu chegar na convenção. E aí quando eu chegar na convenção eu já estou com tudo isso ok, pronto, e aí eu já fico com a campanha em si, ela já está. Então isso para mim foi muito forte na campanha de 2016, né? Então, em 8 eu comecei a ter a necessidade, aí eu passei a campanha em 10, fiz campanha em 12, aí 14 eu pulei, aí fiz 16, aí 16 eu já estava com isso tudo que eu já tinha construído, já estava bem formatado, então já ficou até mais fácil para eu ir executando isso. Então 16, 18, 20, 22 e agora 24, e aí E já faz um muitos outros. tempinho, se Deus quiser, mas foi realmente de uma necessidade, sabe? E aí meu desafio inicial era esse, assim, eu sentia a dor e eu queria saber como parar aquela dor, né? Aquela coisa, como é que eu vou conseguir? E aí foi quando eu percebi, não, eu sou a peça que eu vou conseguir fazer isso. Mas foi muito bom para mim, também foi muito prazeroso. Eu hoje ver, chegar no município, eu dizer, ó, vamos lá, E e deu começar, super certo, né? Está dando super certo. tem dado, graças a Deus. E aí chegar e ensinar para as outras pessoas, ó, vem, é óbvio que eu falei, método é diferente de estratégia. Eu vou te ensinar o método. A estratégia Cada um tem que aí fazer a cada um sua, tem né? que fazer a sua, ou então eu vou lá fazer para você. Só contratar, né? Não? Aí a gente vai lá. Ô, Priscila, estamos chegando, né, ao final devido ao tempo, então, assim, eu queria que você deixasse seu contato, como é que as pessoas podem chegar até você. Então, tem o meu Instagram hoje, eu saí dos bastidores, né, hoje eu estou conversando mais com as pessoas, eu tinha muito receio, né, a gente que trabalha nos bastidores, quando a gente sai dos bastidores também tem, né, essa dorzinha, né. Hoje eu estou com o meu Instagram, e aí também lá vocês vão ter meus contatos, e também tem como entrar em contato comigo. E tem escritório, meu escritório fica em Caruaru, então
Lá no meu Instagram vai ser o canal principal, que as pessoas vão poder me conhecer mais um pouquinho e falar comigo. E aí a gente tá aí agora À já à disposição. disposição para quem for precisar, para quem for pré-candidato e quiser tirar dúvidas. Tanto a gente faz a questão de curso, de treinamento para o pessoal, como acompanhamento e realmente a parte do planejamento estratégico da campanha. Falando em curso, agora é 10 e 11, eu vou estar com o TRE aqui em Caruaru, e aí o diretor do TRE e a equipe toda do TRE, um treinamento, um curso, né, um curso sobre as eleições de 2024, e um dos painéis eu vou estar fazendo, que é planejamento estratégico de campanha. Então, eu vou estar com a equipe do TRE aqui, vai ser no WA Hotel, dia 10 e 11 de maio. E as inscrições, é para todo o público? Como é que As funciona? inscrições para todo o público, você que já está, né, que tem desejo, advogado ou assessor, pré-candidato, políticos que queiram fazer o curso, lá no meu Instagram está também o link para vocês poderem fazer a inscrição. Priscila, muito obrigada por ter aceito, né, o nosso convite. Inclusive, foi muito esclarecedor para todos de casa. Esse conteúdo, nesse ano, principalmente, é muito importante, né? E fique à vontade, saiba que as portas estarão sempre abertas para você aqui no nosso espaço. Aí eu que agradeço. Foi muito bom vir aqui hoje, poder conversar com você e com todo o teu público, né? Falar sobre as eleições, falar um pouquinho sobre a minha história também. E eu que agradeço. O espaço é maravilhoso, vocês são super acolhedores. Então, para mim também foi um privilégio estar aqui hoje com vocês. Muito Então, obrigado mesmo. gratidão. Que bom. Estamos ficando por aqui e conto com vocês no nosso próximo episódio. Até lá!